Olá pessoal, hoje nós vamos fazer uma conexão internacional com os Estados Unidos para conversar com o Major Coleman e a Sandra Coleman. No primeiro momento dessa nossa conversa, nós vamos falar sobre pandemia e racismo. Duas palavras que parecem que não têm uma relação, parecem totalmente diferentes, mas que têm uma proximidade. O Major Coleman, como eu adiantei para vocês, é estadunidense, advogado, mestre em lei e religião, PhD em ciências políticas pela Universidade de Chicago e professor e chefe do Departamento de Estudos dos Negros da Universidade do Estado de Nova York. Esqueci alguma coisa? Tá tranquilo? Sim. É isso aí, né? Muito obrigado. Todo é verdade. É excelente. Muito obrigado. E a Sandra Coleman, brasileira, hoje mora em Atlanta, bacharel em artes e mestre em estudos profissionais com concentração em educação cultural pela Universidade do Estado de Nova York, idealizadora da exposição Mulheres Negras Brasileiras, Presença e Poder, coordenadora do grupo de estudos Conceição Evaristo em Atlanta e autora do livro que tomara que a pandemia nos ajude, né, Sandra? Você lançar logo. O livro é Mulheres Negras Brasileiras, Presença e Poder, da exposição ao livro. Bom, então vou começar fazendo uma pergunta para o Major Coleman, que ele pudesse passar para a gente como é que é o cenário hoje da pandemia nos Estados Unidos. Aparentemente, pelo menos é o que chega aqui no Brasil, houve uma resistência inicial do presidente Donald Trump a aceitar esse distanciamento, isolamento social, e isso parece que afetou os números e contribuiu para que hoje os Estados Unidos sejam o epicentro da doença. Então, eu gostaria que o senhor passasse para a gente como é que está a situação hoje. As pessoas estão respeitando o isolamento, já existe uma discussão de volta à normalidade, ou integral, ou parcial, e há uma unidade de discurso entre os governos estaduais e o governo federal, porque assim como o Brasil, os Estados Unidos é uma federação e existe muita autonomia entre os estados, né, para os estados. Mesmo assim, nesse momento, é importante essa unidade de ações. Existe essa unidade de discurso entre as autoridades norte-americanas? Marcos, muito obrigado, é boa pergunta. E, geralmente, particularidade em cidades grandes, pessoas são respeitando este isolamento, desculpe-me, é muito respeitoso. Uma razão para este porque agora é lei em mais estados e cidades. Em metade de Estados Unidos, onde você tem só um pouco de pessoas, exemplo, a Montana. Montana não tem lei para isolamento porque não existe ninguém em Montana. Okay? Esta é a brincadeira. Pessoas existem, mas só um pouco. Igual pessoas em Brasil, desculpe-me, a minha esposa sabe onde eles têm só um pouco de pessoas. Mas em grandes cidades, Los Angeles, Nova York, Atlanta, Nova Jersey, estas cidades de Atlantic Coast, perto do Oceano Atlântico. Sim, porque leis de estados estão forçando pessoas a ficar em casas deles, e quando nós olhamos a números de doenças, pneumonia, pandemia, números não está diminuindo, mas não está crescendo. Então, este isolamento está trabalhando e funcionando, mas, ao mesmo tempo, destruindo a economia. Então, este é o problema e razão nós temos esta muita pressão para parar este isolamento e abrir a economia.
grande debates, discurso entre presidente Trump e governadores. Trump, então, ele é a favor da abertura da economia. Se o Trump quer que abra a economia. Certo, Trump quer. Eu preciso ser cuidado, ok? Esta não é alguma coisa simples entre, exemplo, dois maiores sindicatos nos Estados Unidos. Republicanos contra democratas. Trump contra governadores. O problema é muito complicado. Certo, Trump quer abrir a economia. Não só porque ele quer vencer a eleição novamente, muitos trabalhos e dinheiros de milhões de pessoas em Estados Unidos dependentes da economia. Ele quer abrir. O governo de Nova York quer abrir. O problema é que se você abrir a economia, mais pessoas vão morrer. Esta doença, eu quero para você entender um pouco os números. Antes agora, pior pandemic nós temos foi em 1918. O nome foi a gripe de Espanha. E em gripe de Espanha, talvez 2% de pessoas com gripe morreu. Esta coronavírus percento em Estados Unidos de pessoas morrendo é quase duplo de quase 4% de pessoas com vírus vai morrer. Então, esta é alguma coisa muito séria. E porque é muito perigoso para pessoas estar andando em rua, não usar máscara, mas novamente, é melhor continuar com este isolamento, mas problema para a economia. E estes problemas não têm relacionamentos com sindicatos. Se a economia caiu, é mal para todo mundo. Grandes empresas, pobres, professores, para todas as pessoas nos Estados Unidos. É uma discussão bastante polêmica nessa questão de saúde e economia. Mas, nesse momento, parece que a maioria das autoridades estão preferindo a questão do isolamento, porque se você não isola, você vai provocar um colapso na saúde que, consequentemente, vai provocar também uma crise econômica, um agravamento econômico. Então, acho que a decisão hoje é entre morrer mais ou menos, né? Evitar um colapso no sistema de saúde. Porque a crise econômica, me parece que ela é natural. Ela vai acontecer independente de você não fazer o isolamento agora, porque lá na frente você vai ter que isolar. Porque muitas pessoas vão morrer e, de fato, consequentemente, isso acaba também provocando problema na economia. Agora, os Estados Unidos, ele está no momento da curva, como o senhor falou, que não está subindo. O que parece é que já está tendo um declínio dessa curva de mortes, mas no caso do Brasil nós estamos no início do ápice. Inclusive nós somos fortes candidatos de pegar esse título de vocês de epicentro. Então uma coisa é você fazer uma discussão de afrouxamento no momento que, e mesmo afrouxamento com cuidado, no momento que a curva está, né, controlada ou diminuindo. Outra coisa é você discutir um retorno no momento do Brasil, que a gente chegou no momento, iniciamos o momento do grande problema, do epicentro, do ápice dessa curva da doença, né? Um momento que vocês já passaram, por exemplo. Sim, o problema para o Brasil é muito sério, porque o Brasil não tem infraestrutura de hospitais, serviços social iguais aos Estados Unidos. É bom, até agora,
números de pessoas com vírus em Brasil é baixo, ok? Mas sem isolamento, é certo, esses números vai crescer e números de pessoas em Brasil morrendo vai crescer também. Então, e nós sabemos porque em todos os outros países este que aconteceu. Então, é muito importante para o Brasil se eles podem parar este vírus cedo e não esperar para o vírus crescer. Vírus crescer iguais em Estados Unidos, porque eu acho que o problema vai estar pior em Brasil sem números de médicos, hospitais e dinheiro nós temos aqui em Estados Unidos. Uma coisa está certa. Quando a economia está mal, esta situação todas as vezes é mal para presidente. Ok? Não é importante qual é o sindicato dele, qual partido dele, okay? É mal. Se é republicano, é mal para republicano. Se é democrata, é mal para ele. Porque típico, público vai, atacar sindicato, partido em poder. Se a economia está mal. Então, esta é a questão. Trump, se foi Trump ou Obama, eles querem abrir economia. Ou seja, a economia dá mais votos do que vidas. Essa é a verdade, né? Sim. E este é problema. Você pode fazer a comparação. Então, pelo que eu entendi das suas palavras, algumas cidades já estão adotando um isolamento sério, né? E esse isolamento ele é obrigatório. O senhor citou, acho que Los Angeles, parece. É obrigatório ou é apenas uma sugestão? É lei. É lei. É o lockdown. É lockdown. Sim. Só para pessoas muito importantes, médicos, enfermeiros, mecânicos, supermercados, coisas é necessário. Se não é necessário, é obrigatório para você fechar e ficar em casa. Entendi. E assim, para a gente terminar esse primeiro... Mecânico, deixa eu só fazer uma ilustração para ajudar para os seus alunos entenderem a questão quando ele fala que o mecânico está aberto. O mecânico está aberto, o mecânico de carro está aberto, mas você não tem contato com o mecânico. Você precisa chegar, telefonar, aí ele te atende no telefone, você fala qual o problema do carro, aí ele fala tudo bem, aí você joga a chave numa caixinha e vai embora. E aí, quando o seu carro fica pronto, ele telefona para você, aí ele já deixa o seu carro já no lugar com a chave e você paga dando o número do cartão pelo telefone. Entendi. Assim que está funcionando. E os restaurantes, onde você pode pegar comida, você não pode sentar, você telefona, eles fazem a sua quentinha, aí quando você chega, você encosta o carro, telefona para eles, fala que em qual carro que você está, eles vêm e te traz no carro, não tem nenhum, você não entra no restaurante, não tem nenhum contato. Entendi. Eu acho importante passar um dado para vocês que estão aí nos Estados Unidos, que em relação aos números de infectados e vítimas aqui no Brasil, porque existe uma informação oficial dos governos estaduais, do Ministério da Saúde, enfim. Mas existe um estudo da Fiocruz que diz que o número de infectados no Brasil pode ser 10 a 15 vezes maior do que esse divulgado. Então, assim, oficialmente, nós ainda estamos atrás de vocês. Mas, na prática, nós podemos estar aí batendo 1 milhão de infectados. Oficialmente, nós temos 100 mil, mais de 100 mil. É importante a gente, vamos nos situar aqui, nós estamos fazendo esse vídeo no início de maio de 2020, e os números oficiais não condizem com a realidade, porque existe aqui
uma diferença. Nos Estados Unidos, me parece que existe uma testagem maior das pessoas. E aqui no Brasil não existe uma testagem ainda necessária. Então, até para você discutir um retorno da atividade econômica, sem fazer uma testagem em massa, para poder fazer o mapeamento e detectar onde pode voltar aos poucos, aonde não pode voltar, a gente não vai conseguir fazer. E é muito arriscado tomar qualquer atitude, qualquer iniciativa sem essa testagem para fazer o mapeamento, entendeu? Então tá, então a gente já retorna com o segundo vídeo. Eu peço para que depois vocês acessem o segundo vídeo, que nós vamos disponibilizar para continuar essa conversa com o Major e com a Sandra, tá bom, pessoal?